E na prática, os testes unitários, eles são classificados em alguns grupos. O primeiro deles, que é a classificação mais comum, né, quando a gente começa a falar sobre testes unitários, é o teste manual, automático ou contínuo. Teste manual é o óbvio, né? É quando eu manualmente executo algum tipo de função para tentar entender se a minha funcionalidade está correta. E todo time de desenvolvimento emprega o teste manual em algum ponto da cadeia de desenvolvimento do software. Se você pensar o análogo de um teste manual numa ferramenta de dados, pode ser o Jupyter Notebook, né, que seja um protótipo de uma ferramenta. Ele corresponderia a um teste manual, porque na prática eu estou tentando executar algum código por meio daquele Jupyter Notebook, que é de longe a maneira que eu, pelo menos, mais trabalho com testes manuais é através do Jupyter. O outro teste que a gente tem é o teste automatizado, que aí a gente vai fazer uso de bibliotecas ou de scripts de testes e ferramentas especializadas que permitam executar blocos de função, os testes unitários que foram pré-definidos, para que a gente aceite ou não uma nova versão de código que está sendo desenvolvida. E por fim, você tem os testes contínuos, que são uma versão melhorada dos testes automatizados, né? Que na prática o teste contínuo, o que, que ele é? O teste automatizado de uma maneira escalonada, né? Então a ideia é que você empregue os testes automatizados por, uh, por vários blocos de sistemas de uma empresa. Então, se você pensar, os vários produtos de software de uma empresa podem se integrar, eles podem se comunicar entre si, e aí os testes contínuos eles visam, inclusive, testar essas integrações, por exemplo, e a ideia é que você tenha uma cobertura extensa de tudo que poderia ser testado dentre os vários produtos de software de uma determinada empresa ou dentro de um produto de software que tenha muitas e muitos componentes, seja um produto de software extenso. A segundo tipo de classificação é o teste solitário ou sociável, né? Qual que é a ideia? Quando eu desenvolvo um teste, o teste, ele geralmente o teste de unidade ou teste unitário, a ideia é que ele seja isolado, ou seja, ele não depende de outros testes e ele não é necessário para outros testes. Então, quando eu falo, e isso aqui entenda esse laranja como um teste unitário, ele recebe o input e esse teste unitário executa, né? Vamos supor que essa componente do código ela tivesse duas dependentes, que são essas duas outras componentes, ou melhor, essas duas componentes dependam dessa componente aqui, mas o meu teste isolado vai testar especificamente essa componente, e aí eu vou ter testes unitários para essas duas outras componentes que vão ser independentes desse teste unitário. Então, geralmente é preferível que a gente construa os nossos testes unitários dessa forma aqui, em que tudo possa ser totalmente isolado. Mas existem casos, no contexto de dados isso é relativamente comum também, em que a gente vai querer construir testes que são sociáveis, na qual um teste depende do outro. Então, aqui no caso, eu tenho esses dois testes que dependem dessa componente. A saída desse teste aqui vai ser usada como entrada para esse outro teste aqui. Tá? Então, isso você pode pensar, por exemplo, como etapas de um processamento de uma base de dados. Então, a saída dessa etapa é usada nessa outra etapa aqui, né? E aí eu tenho os meus testes, a saída desse teste indo como entrada nesse outro teste aqui. E a gente vai ver sobre no desenvolvimento da nossa ferramenta tanto os testes solitários quanto os testes sociáveis. E por fim, o terceiro grupo de classificações, e esse é um dos grupos mais falados na literatura quando se fala de melhores práticas de teste unitário, é o Black, White e Gray Box, ou caixa preta, branca
e cinza. E qual que é a ideia dessas caixas? Acho que todo mundo já deve ter ouvido o termo modelo caixa preta, software caixa preta, que significa que você não sabe como funciona o software na prática, você não sabe como funciona o modelo na prática. Tudo o que você sabe é você dá uma determinada quantidade de inputs e você recebe uma determinada quantidade de outputs. E a ideia dos testes de caixa preta é que justamente o objetivo seja você testar as saídas de um determinado bloco de código. Então, no final das contas, se o seu sistema ele é feito por múltiplos componentes, aqui no teste caixa preta, o que você vai fazer é passar os seus dados por aquele sistema e simplesmente checar se as saídas dos seus dados correspondem ao que você esperaria. Então, se você quiser pensar num tipo de teste caixa preta, você poderia, por exemplo, ao invés de eu testar as várias etapas de tratamento de dados de uma base, eu posso pegar e rodar o código que processa aquela base do começo ao fim e checar se a saída do código, por exemplo, isso pode ser um ETL, eu posso checar se a saída do meu ETL corresponde ao que eu esperaria, ou seja, se as saídas do meu ETL estão consistentes ao invés de testar aquelas várias partes do meu ETL. Isso seria um teste caixa preta. O segundo tipo de teste é o teste gray box. E a ideia do teste gray box, no final das contas, é que existe um conjunto de etapas, né? E esse conjunto de etapas, naturalmente, elas têm uma hierarquia lógica entre elas. Então, eu passo do 1 para o 2 para o 3, e elas são as principais funcionalidades que correspondem a esse modelo caixa preta. Então, se eu pensar num teste gray box, eu poderia pensar, por exemplo, eu estou testando aqui as etapas do meu pipeline de dados. Então, primeiro eu processo as colunas in, depois as colunas TP, depois as colunas QT, que é as etapas de processamento das bases do censo escolar. E aí, o que eu estou fazendo no teste do Gray Box é eu estou quebrando o meu teste do meu ETL em testes individuais de cada uma dessas etapas de processamento. E o teste Gray Box, ele tem esse nome porque ele é um misto entre o Black e o White Box. E a ideia do White Box é que você teste absolutamente todos os componentes que correspondem ao desenvolvimento de uma determinada funcionalidade. E aí, você não está testando exclusivamente as saídas de cada etapa. Você está testando literalmente a lógica que corresponde a cada etapa. Então, por exemplo, no processamento das bases ETL, das bases de dados lá, tem uma função que ajusta o esquema, que ajusta os tipos de dados de uma determinada base do censo escolar. E essa função ela tem duas etapas internas. Uma é de preencher nulos e a outra é de mudar os tipos de dados. Então, num teste white box, eu vou testar cada uma dessas funcionalidades. Então, eu vou testar se eu estou preenchendo corretamente, se eu estou mudando os tipos de dados corretamente, se a lógica que eu estou aplicando naquele modelo corresponde ao que eu esperaria. E isso pode ser, por exemplo, dizer que eu vou testar cada função que é utilizada naquele código, ou cada código que é utilizado naquele código. E óbvio que esse é um processo bastante moroso, porque não só você está testando as suas saídas contra o que você esperava, né? Aqui você está testando as suas saídas versus o que você esperava em cada etapa. Aqui você está testando mais do que só as saídas, mas também a lógica do código. E lógico, o teste de white box ele é muito mais extenso, e ele, obviamente, tem uma vantagem clara, né, de que você está sendo totalmente, está cobrindo, né, tudo o que seu código poderia fazer, mas ele tem o problema de, naturalmente, requerer um tanto de trabalho adicional. E na prática, o ótimo de um desenvolvimento de testes unitários é que você consiga entender quais testes você deveria, ou a quantidade de testes que você deveria alocar
em cada um desses tipos, né? Como que você deveria desenhar os seus testes distribuídos em cada um desses tipos. Aqui, na verdade, são todos esses caras aqui, né? Para que você tenha o melhor trade-off entre conseguir testar de uma maneira extensiva e fazer o mínimo trabalho necessário para que você tenha todas as funcionalidades críticas sendo avaliadas.